Bem, olá a todos. Eu quero dizer que é uma alegria e um privilégio. E não é protocolar o que eu estou dizendo, não. É uma alegria muito grande, porque é uma prosa que eu venho tentando convencer algumas pessoas a realizar há uns 20 anos, né? Quem sabe italiano, quem sabe italiano, quem sabe... E hoje, felizmente, né, a gente tá começando essa conversa. Meu nome é Ribas, como a Mauri já falou. Eu quero chamar muita atenção, né, ao fato de que eu não sou um gramsciano erudito, muito longe disso. Lamento te decepcionar, nossa companheirinha ali que está trilhando, né, no caminho desenvolvido pelo Sardo, e no sentido de ter nascido na Sardenha, né? E o meu propósito mesmo, foi uma fala meio difícil de organizar. O meu propósito, companheirinhos e companheirinhos, foi fazer assim, uma introdução ao início do princípio, do começo do pensamento do Antônio Gramsci, tá certo? Como forma de estimular o aprofundamento deste debate. Eu fiz uma leitura cuidadosa do Gramsci durante o meu doutorado, inclusive o meu orientador, falecido professor Edmundo, me mandou estudar italiano, fui fazer e tal. Fiz uma leitura bem cuidadosa, mas nem de longe eu fiz uma leitura exegética, né? Uma leitura bíblica no sentido laico, né? Pegar cada versículo e tal e refletir profundamente, como fazem os verdadeiros scholars, né? Eles se caracterizam por essa leitura exegética dos clássicos, né? Não é o meu caso, até por limitação cognitiva. Eu sou um humilde professor de província, tá certo? Que conseguiu aí ter acesso ao doutorado, pós-doutorado e tal. Então, a expectativa, especialmente de quem já conhece Gramsci, provavelmente seja frustrada, mas voa lá, né? Vamos tentar, pelo menos, talvez uma coisa um pouco original hoje, que seja fazer a combinação do aporte filosófico, político e ideológico do Gramsci para a conjuntura brasileira. Isso me parece um bom veio de debates. Me parece um veio muito promissor, muito seminal. Tá certo? Bem, o Mauri começou, eu completo. O Antônio Gramsci é um autor extremamente complexo. Complexo na própria contribuição filosófica que ele elabora, complexo pela forma com a qual ele escreveu. Vocês sabem que ele nunca publicou um livro em vida, né? Ele publicava no Ordine Nuovo, que era um jornal da esquerda italiana do período, não é? E tal, era, né, contribuía no jornalismo e tal. E na cadeia, onde ele ficou 10 anos, muito doente, muito adoentado sempre, ele então escreveu cadernos, manuscritos, que inclusive tinha que subornar ao regime carcerário fascista para poder passar material para ele, né? A mulher dele era muito doente também, tinha problemas de sofrimento psíquico muito severos, né? Então nós demos muito do Gramsci, o que ele conseguiu escrever, a cunhada dele, Tatiana. Então e aí ele escreve no cárcere, e o fascismo censurava toda a escrita dele, não é? O Gramsci, não sei se vocês conhecem algum caso semelhante na história. O Gramsci foi encarcerado sem absolutamente nenhuma prova, absolutamente nenhuma prova dos crimes que lhe eram imputados, e os advogados dele desesperados, né? Mas juiz, como que o senhor condena 10 anos? Ele teve preso 10 anos, mas ele foi condenado a 22. Como é que o senhor condena e tal?
Eles dizem, olha, um cérebro desse não pode ficar solto. Então, ele escreve esses cadernos em número de 33, dos quais 4 são de tradução de textos que ele fez para publicar em italiano depois que ele saísse da cadeia e tal, né? Ele imaginava que o fascismo ia acabar um dia, como acabou, da forma como nós sabemos, né? E muito depois, o fascismo foi um fenômeno que, pelo amor de Deus, ele acabou em 45. E o início dele, os historiadores indicam como sendo em 1922, com a marcha sobre Roma, já liderada pelo Mussolini. Então façam a conta, isso tem 23, 25 anos de duração daquele horror que o Gramsci chama de fórceps necessários para o nascimento de uma ordem burguesa sólida. O Gramsci chama o fascismo disso. O fórceps necessário para a construção de uma ordem burguesa sólida. Muito bem. Eu queria aqui desfazer um equívoco que é misturado com malandragem, que é misturado com má fé, são certos tradutores e intérpretes do Antônio Gramsci e comentadores e tal, que atribuem a ele antileninismo e social-democratismo. Diz isso quem ou não conhece os escritos do Gramsci ou é profundamente mal intencionado. E isso aconteceu muito na história do Brasil e do mundo. O problema é que a sintaxe do Gramsci, não sei se você está lendo em italiano, a sintaxe do Gramsci, ela é toda cheia de metáforas. Então ele não pode citar Lenin no texto dele. Então ele chama o Lenin de o corifeu da dialética. A ditadura é estúpida, ela nunca vai saber o que é o corifeu da dialética, então isso passava. Todo censor da ditadura, em geral, é muito estúpido, né? A história do Brasil tem casos absolutamente hilários a respeito da estupidez dos censores durante o processo militar. Repetindo, Gramsci era revolucionário, leninista. Mas ele não tem os textos que o Lenin, com a clareza e com o aspecto perfuro-cortante dos textos do Lenin, porque o fascismo simplesmente não deixaria passar. Então, por exemplo, ele fala assim, a grande catarse nos textos dele. A grande catarse é a revolução em si. É quando condições objetivas e subjetivas estão dadas para que se ecloda um movimento de transformação radical da história, violento e concentrado no tempo. Ele chama de a grande catarse. Então, por essa razão, para o bem e para o mal, ele se presta a interpretações equivocadas. Eu quero muito chamar a atenção disso. Tá certo? Muito bem. O que, a meu juízo, correndo risco de equívoco, é central no pensamento do Gramsci? É pensar numa estratégia de construção do socialismo para o Ocidente, que é muito diferente das condições objetivas históricas na Rússia do início do 20. Absolutamente diferentes. Então ele fala em movimentos no Ocidente e movimentos no Oriente e começa a pontuar as diferenças. Ora, ele já dizia, vejam vocês, queridos companheiros e companheiras, ele dizia há quase 100 anos atrás que não existe receita de bolo para o processo revolucionário.
Não existe transposição mecânica de processos de transformação social, não existe transmigração mecânica desses processos de um canto para o outro do mundo. Não existe. Muito bem. O que ele vai fazer então? Ele vai estudar a Rússia e vai estudar o sul da Itália, que é da onde ele provém. Então ele identifica na Rússia toda aquela efervescência revolucionária que se segue a 1917. Preciso dizer que ele morou lá, porque o Tarshan também é antissoviético. Inclusive, um importante dirigente político do século passado brasileiro não entendeu o Gramsci. Ele dizia que era culturalista. Ele começou ele era apaixonado pelos textos do Lenin, não pelo Trotsky, muito menos pelo Stalin. Ele era apaixonado pelos textos do Lenin, ao qual ele recorre muitas vezes. Mas insisto, gente, de forma alegórica. Então, ele é um carinha difícil de ler. O bom para ler o Gramsci, como eu me atrevi a fazer, né, no original e tal, é fazer uma leitura periférica primeiro. Como dizia o Dr. Leonardo de Moura Brizola, comeu mingau pelas beiradas. Não é? Então ele pensa da estratégia socialista para o Ocidente. É isso. Por quê? Porque trata-se de outra realidade econômica, de outra realidade moral, de outra realidade cultural e de outra realidade política. Não existe para o Gramsci nada indissociável num quadro de conjuntura. O que ele começa a ver naquela efervescência toda que ocorre na então recém-instalada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele começa a ver aquele processo de acumulação acelerada que assombrou o mundo. A Rússia cresceu no período entre 17 e 45, cresceu 30 vezes. A China não cresceu isso. Assombrou o mundo com custos políticos, humanos pesadíssimos, com guerra no meio disso. Ele começou a perceber os processos de coletivização do campo, forçado, e ele não gosta muito disso. Ele diz, olha, aqui na Itália, no Ocidente, não é bem isso. Ele começou a não gostar de ver um processo político respeitador, honrou a vida inteira a experiência soviética, mas achou que aquele modelo servia para aquele período histórico e aquela circunstância específica. Aquele estágio civilizatório, mujiques, minha gente. Eu estou falando de mujiques, eu não estou falando de classe operária que toma as fábricas e começa a dirigir fábricas e daí parte para a derrubada do poder burguês. Não, mujiques fizeram a Revolução Russa. Soldados. O Gramsci não gosta de ver muito aquela coisa que o Estado é tudo e o povo é quase nada. Ele não gosta nada disso. E ele começa a imaginar um processo político que na Rússia corre assim. Ele começa a imaginar isto. Ou seja, um processo civilizatório de novo tipo, em que o povo seja tudo e o Estado muito pouco. E aí ele desenvolve as suas noções. Olha, tem passagens, os Quaderni
Tem um quaderno, são... Bem, desse aqui são 3 quadernos, né? Na verdade são, como eu já falei, são 33 e são 29 de textos. Mas é um problema porque foram décadas para organizar aquilo. Porque ele escreve em fragmentos, muito erraticamente. Uma hora ele está falando sobre maçonaria e escreve um parágrafo assim sobre a coisa que é a maçonaria. Aí ele começa a ler outra coisa e lê sobre a cultura japonesa e chinesa e a relação entre as duas, percebem? Mas ele tem algumas obsessões no pensamento dele, que são, digamos assim, as ideias força, às quais ele sempre tem que recorrer. E aí caiu os textos dele, por fim, caíram na mão do partido italiano, e o pessoal organizou, através de um senhor chamado Einaudi, não sei o que lá é Einaudi, começaram a dar sistematização. Agora, tem coisa que até hoje não está sistematizada. Tem coisa que até hoje é ininteligível, inclusive. Tá certo? Ele queria fazer, depois de solto, ele morreu com 46 anos, pessoal. Ele ia construir um monumento teórico. Um monumento à luta do povo trabalhador. Um monumento semelhante, próximo àquele que Engels e Marx construíram. Então, como eu falava, me parece, a alegria que eu falei, me parece porque eu estou razoavelmente persuadido de que o Brasil contemporâneo, a compreensão do Brasil contemporâneo, ela teria uma contribuição muito importante do pensamento do italiano. No último período, mas sobretudo neste sombrio, né, que a gente já está vivendo, né? Porque o senhor lá parece que não precisa assumir para começar a dizer e fazer monstruosidades. Então, eu destaquei a minha fala em 2 momentos. Eu organizei a minha fala em 2 momentos. Primeiro, algumas noções chave, algumas ideias força do pensamento do Gramsci. E depois alguns apontamentos sobre a conjuntura brasileira, né, que não é nem um pouco pretensiosa. Ninguém, já disse isso em outras palavras, ninguém aqui tem a pretensão da verdade. A pretensão aqui é contribuir para um debate num novo patamar, tá certo? Aliás, quem disser hoje que está entendendo tudo, sei não. Tá ruim, né? Tem gente dizendo aí. Nós entendemos tudo no período pré-revolucionário, basta organizar as massas. E a receitinha toda ali. Bom, com todo respeito, mas parece que não é assim tão esquemático, né, o tempo histórico que nós estamos vivendo. Portanto, noções fundamentais. Maurito, te lembras a hora que eu comecei? 7h40. Tá. Então é isso, vou tentar falar em uns 40 minutos, 50 no máximo, ou mais da metade da plateia adormecer. O que acontecer primeiro eu paro, tá bom? Vamos lá. Primeira ideia, a força do Gramsci. Os intelectuais. Quero começar com o meu querido camarada, irmão de muitos anos, Maurício Soares, dizer para ele que não há pseudo-intelectuais. Não existe pseudo-intelectual. O Gramsci diz o seguinte: não se pode separar o Homo sapiens do Homo faber.
Ele diz o seguinte: é impossível você separar o homem que faz do homem que pensa. Siamo tutti intellettuali, somos todos intelectuais. O problema é que tem alguns que são pagos para ter essa posição no mundo. E tem diferentes graus de elaboração cognitiva das pessoas. O que designa um ser intelectual é a sua capacidade de organizar uma determinada visão de mundo. O que o Gramsci chama de Weltanschauung, tomando emprestado do Hegel. Tá certo? Existe uma gradação danada de intelectuais, tá certo? Desde os mais singelos até os grandes intelectuais orgânicos das classes fundamentais. Gramsci chama de classes fundamentais as nossas duas conhecidinhas: o proletariado e a burguesia. Tá certo? E tem os intelectuais, portanto, orgânicos, que são os que dão a coerência a um conjunto de noções ideológicas. Dão-lhe coerência, dão-lhe conjunto, dão-lhe coerência interna, dão-lhe combatividade, dão-lhe praxeologia, tá certo? Os intelectuais orgânicos são aqueles que fazem a elaboração da ideologia e a traduzem em termos de passos táticos e estratégicos da história real. E tem os intelectuais tradicionais, que são os que reproduzem esta elaboração realizada pelos trabalhadores, pelos intelectuais orgânicos, cuja expressão mais bem acabada é o intelectual orgânico organizado no partido. O partido é que tem, tá certo, a função específica de organizar um conjunto de noções destinadas a obter materialidade na história e, portanto, na cultura, na justiça, na lei, tá certo? Na estética, tá certo? Mas vamos com calma. Portanto, as classes fundamentais, que são duas, elas têm as suas camadas de intelectuais. Por exemplo, uma elite de empresários que se organiza na Fiesc, na Fiesp, no CDL, intelectuais, organizadores da política. Repartem, ainda que informalmente, o poder estatal. Esse débil mental, esse imbecil desse Luciano Hang é absolutamente tosco e cognitivamente abjeto, e é um intelectual. Então, pro Marx não, pro Gramsci, as elites empresariais, os dirigentes de partidos, tá certo? E ele vai mais, hein? Ele vai nos técnicos de fábrica também. E aqui começam os problemas com a leitura do Gramsci hoje. Não sei que cada um enxerga isso do seu ponto de vista, pessoal, mas eu tenho uma visão muito ruim da clássica classe operária portadora do projeto histórico. Eu tenho uma visão muito complicada disso. Sociologia francesa está chamando já desde os anos 90 de classe desoperária. Mas enfim, vamos em frente.
Então, esses intelectuais burgueses, eles criam as condições culturais, jurídicas e políticas para a reprodução da ordem burguesa, usando para isso os aparelhos de reprodução ideológica, que são as escolas, a mídia, as igrejas, tá certo? As associações. Sim, senhor. Um pastor, sim, um pastor desses neopentecostais, vigaristas, é um intelectual, tá certo? O Gramsci examina a passagem da ordem feudal para a ordem burguesa, que todo mundo aqui sabe, aquele movimento que houve de transformação numa nova e superior civilização. Sim, a ordem burguesa é superior ao feudalismo. Ele examina com muito cuidado isso. E nesse ele diz, olha, o que derrubou o feudalismo não foi apenas um modelo econômico absolutamente atrasado. Não foi isso também como um fator assim que deu materialidade à necessidade da mudança. O que deu isso foi que o feudalismo perdeu a capacidade de produzir a sua reprodução intelectualmente. Ele perdeu intelectuais. Não havia mais elaboração intelectual para a manutenção da ordem. Então, de pouco adiantou ele ter muita técnica militar e muito dinheiro. Não adiantou. Por que não adiantou? Porque havia a fermentação de uma nova camada de intelectuais. E eu quero situar claramente para vocês, do ponto de vista da historiografia, isso não dá para fixar assim, né? Mas registradamente, essa revolução burguesa começa em 1513 com um texto chamado Il Principe, de um italiano florentino chamado de Niccolo Machiavelli, que é um clássico da ciência política até hoje. O Maquiavel escreve o que é o primeiro pensamento de bases científicas da ciência de obter e manter o poder. Há um episódio muito importante que acontece nesse período, explosão na velha Europa. O 17 também, o 18 mais ainda, mas a base está toda lá. Para a política no Maquiavel e para a ciência num francês chamado René Descartes, que escreve o Discurso do Método. E na religião, ou na moral, melhor ainda, na moral, é mais do que religião. Na ciência moral, cuja principal expressão é a igreja, dois clérigos chamados de Martim Lutero e Martim Lutero, desculpa, Ítalo Calvino, desculpa, porque eles dizem o seguinte no início da sua construção filosófica: olha, diferentemente do que diz a escolástica, que era a base filosófica do feudalismo,
conhecimento não é construção exclusiva de Deus revelada para o homem através do sacerdócio. O conhecimento científico é resultante da capacidade de elaboração intelectual do homem. E isto muda tudo. Isto muda tudo. Por quê? Até então, o ensino era todo ele sancionado e autorizado, ou não, pela Santa Madre, representada lá pelo Vaticano, que dividia o poder com o poder espiritual e o poder temporal. Era mais ou menos a mesma coisa, como a gente está para ver aqui no Brasil. Enfim, depois voltamos aí. Quando os protestantes dizem isso, a história da humanidade muda. Por quê? Porque para o Gramsci, você tem aí a emergência de uma nova moralidade. Você assiste a uma revolução moral e intelectual. E ele sustenta que sem um movimento análogo a este, uma reforma intelectual e moral, não se chega ao socialismo. Então, isso derrubou a Idade Média. Camadas de intelectuais que explodiram. Pessoal, vem daí tudo aquilo, tá? Locke, Leibniz, Kant, o Kant já no século XVII, mas mais tarde um pouquinho o Jean-Jacques Rousseau, o Montesquieu. Essa gente inteirinha parou e construiu o Estado burguês que nós temos hoje. Thomas More. Tá tudo lá, minha gente. Começou no 16 essa brincadeira. Então o que houve foi uma revolução moral e uma revolução cultural. E isso é organizado por intelectuais. E é isso que o Gramsci grita desesperadamente o tempo todo. Enquanto não conseguirmos fazer uma reforma moral e intelectual em cima de um novo projeto de civilização, nós não vamos a lugar nenhum. Muito bem. Entre os... Estou falando de intelectuais. Eu vou ter que me policiar muito aqui, cara. Eu vou anotar. Tu falaste quanto, Mauri? 8h40? 7h40? 7h40. O Gramsci tem um papel muito... Ele se dedica muito a estudar os eclesiásticos, né, os padres. Lembrando que ele nasce e vive uma boa parte da vida no sul da Itália. O sul da Itália é agrário, atrasado e com uma terrível influência da igreja. E todo o seu rosário de horrores conservadores, atrasados, tá certo? Então, os eclesiásticos para ele têm uma função decisiva no processo de construção da hegemonia, dessa nova moralidade. Gente, talvez eu diga coisas para vocês hoje que vai deixar algumas pessoas um pouco aborrecidas, do tipo, puta, mas então o negócio está mais feio do que a gente pensa. O problema é. Eu era vinculado a um certo grupo político aí, uns 20 anos atrás, eu digo, pessoal, vamos estudar as igrejas neopentecostais, vamos estudar as igrejas neopentecostais. O povo está desesperado nesse século de angústia que nós vivemos, está buscando várias estratégias
todas individuais, isso que é a desgraça, seja na droga, seja na droga, achar que a festa não deve acabar nunca, seja desplugar mesmo da realidade e virar o cabeção, entre outras, ganhar dinheiro sendo cínico. Nós estamos construindo uma sociedade de cínicos e escravos. Então são diversas estratégias, né, individuais, e uma que ganha muita proeminência nos últimos anos aqui no Brasil são as igrejas neopentecostais, essas que cada esquina quase tem uma, né? Então qual é o problema dos eclesiásticos para o Gramsci? Que eles são sempre ligados ao poder temporal, porque dividem com o poder temporal interesses econômicos muito reais, inclusive interesses fundiários, hoje menos, né? Mas na época do Gramsci eram grandes latifúndios da Igreja Católica. Então, assim como na altura, vejam vocês como a história na sua essência se repete, como farsa. Assim como na altura os eclesiásticos eram ligados à aristocracia fundiária, presentemente os eclesiásticos são ligados aos impérios de comunicação que estão construindo, ao império de comunicação que estão construindo. Império de comunicação é o aparelho de construção de hegemonia mais eficaz que existe. Nenhum outro instrumento é capaz de imbecilizar o ser humano quanto a televisão, feita profissionalmente. Só que é uma tecnologia, gente. Por quê? Por que eu digo isso? Porque se nós tivéssemos acesso a canais de televisão, a luta dos trabalhadores, a luta dos de baixo, e tivéssemos possibilidade de construir, nem uma miserável rádio comunitária de vila eles deixam. Nem uma singela rádio comunitária que atinge 1 quilômetro do centro acadêmico eles permitem. Porque não pode! Porque são aparelhos de construção de hegemonia de propriedade exclusiva da burguesia. Por quê? Porque ali você veicula toda a filosofia, toda a moralidade, toda a ideologia. E constrói na subjetividade do subalterno a visão de mundo que é necessária a ela, a burguesia, para a sua perpetuação. É simples assim. Nossa, gente, eu vou ter que andar. Então, de novo, eu estou na primeira categoria, caramba. Primeira então, para nós retermos aqui hoje, tá? Se fica alguma coisa que preste hoje, ficando essas duas noções já vale. Não há não intelectuais, existem intelectuais orgânicos e tradicionais. Na ordem burguesa, os intelectuais orgânicos são prepostos do grupo dominante, muito bem pagos, tá certo? E eles buscam desesperadamente o consenso espontâneo das massas. Porque a manutenção do poder, desde o Maquiavel, o Hobbes fala nisso, o Rousseau fala nisso, você precisa da lei e da espada. Você precisa do consenso e de coerção. Senão não segura governo nenhum. Consenso ou coerção? Eu tenho um certo receio que nos próximos tempos aí vai ser mais o segundo elemento. Mas enfim, tá? Vamos em frente.
os intelectuais orgânicos são articulados no partido e tal. Vou pular isso aqui. Categoria 2, hegemonia. A hegemonia, pessoal, é um processo muito lento de construção que o Gramsci chama de transformações moleculares. Ela se propaga molecularmente. Então ela começa nesse processo de alargamento dessas noções na direção da construção de uma visão de mundo, mais uma vez, Weltanschauung, de uma visão de mundo criticamente estruturada, mas não só, senão que um projeto superior de sociedade. E, portanto, a construção de hegemonia, ela tem que conter esse caráter historicizador, não continuador. No nosso caso, a construção da hegemonia seria para partilhar, alargar a aderência das classes subalternas a um projeto superior de sociedade. E aqui é uma coisa que o Gramsci chama muita atenção, que eu queria deixar bem pontuado. Hegemonia não é e nunca foi necessariamente maioria. Hegemonia é a construção da reforma intelectual e moral que eu falei que ocorrera durante os séculos. Começou no 16, no 17, no 18 e no 19 ele se consolida. Então vejam vocês que tempos históricos são lentos. São lentos. Eu demorei muito para aprender isso, porque uma vez eu fui jovem, apesar de não parecer, hoje já fui. Já estive aí no lugar de vocês. E em plena ditadura militar e tal. E a gente olha na casa de um velho comunista amigo meu, foi barbaramente preso e tal. Ele era um líder ferroviário, um líder sindical operário, o Aristotelino Thielé, meu grande camarada, muito saudoso. Foi demitido brutalmente com 3 filhos da aviação férrea do Rio Grande. Enfim, uma história muito bonita. Ele tinha na casa dele um livro soviético, escondido lá no sótão. Era um livro grande, assim, né? Ele mostrava para pessoas muito específicas aquele livro, né? E ele mostrou um mapa mundi para nós, em que tinha pintado de 2 cores, uma parte do mapa mundi vermelha e a outra parte, se não me engano, verde. E a parte vermelha era o mundo socialista, já, né? Cuba e tal. E a parte vermelha, o cantinho da Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá. E América Latina, que é mais ou menos relevante do ponto de vista de construção histórica. Era assim, 2/3 do mapa era vermelho. Eu disse, mas está muito fácil. Está muito. Para nós virar isso em terço, é só nós da gente lá nos Estados Unidos, entendeu? Resolver por lá e teu. É o socialismo universal. Estou dizendo isso por brincadeira, porque é a idade típica de se sonhar, né? E é bonito isso, né? É bonito isso. Então a tarefa, a roda da história é mais ou menos lenta. O que não impede o Gramsci de dizer, muito claramente, que nós precisamos acelerar a roda da história. Ele inclusive fala de construir um acelerador molecular. Um acelerador molecular. Para essas transformações moleculares se darem mais rapidamente.
Então, o grande objetivo, no meu humilde entendimento da obra do Gramsci, é essa reforma intelectual e moral destinada a um objetivo: a construção da vontade coletiva, nacional e popular. É isso. Quem é da política aqui, estudou para a política aqui, conhece o famosíssimo enunciado do Rousseau, de Volonté Générale, que é um enunciado maravilhoso. Vontade geral para organizar o povo é um enunciado maravilhoso. O sonho de qualquer ordem social é esse. Se a vontade geral prevalecesse, como no Rousseau, seria um negócio extraordinário. Estão nos empulhando com essa noção há 400 anos, compreendeu? E aí o Gramsci diz, não é bem assim. É vontade coletiva, nacional e popular. É o que o Rousseau fala, mas é mais. E agora vem aquilo que eu falei que é um pouco desconfortável de ouvir, né? Esta reforma intelectual e moral, a pessoal, moral tem que ser bem compreendido aqui, tá? Não é a moralidade idiota aí, igrejeira, não. É a moralidade do ser humano mesmo, a alteridade, é pôr-se no lugar do outro, é desenvolver laços solidários, é desenvolver de verdade, né, a alteridade e a preocupação com o outro, né? Aquilo que o Marx chama de novo homem, tal, é isso que está se falando aqui. O que está desconfortável é o seguinte: para o velho Gramsci, que estuda atentamente a questão eclesiástica no sul da Itália, ele diz, olha, gente, essa reforma intelectual e moral, ela vai se dar na medida em que a gente conseguir substituir o pensamento religioso na consciência das pessoas por uma nova consciência que indique um projeto definido pelo partido. E agora, José? Porque essa construção dessa vontade coletiva, nacional e popular, que o grande articulador é o partido e seus intelectuais, tá certo? É aquela que é capaz de tirar o intelectual do senso, né, o Gramsci chama, né, do senso comum, para o que ele chama eufemisticamente, metaforicamente, de bom senso, que é o senso revolucionário. Vamos lá? Para passar no fascismo, olha, tirar a nossa moçada do senso comum para o bom senso. Que ele é profundamente marxista no que está dizendo. Ele está dizendo que a transformação da classe em si, de classe em si, para classe para si. Tá certo? Que é no momento em que as questões estruturais elas começam a migrar na mentalidade média das pessoas, as questões estruturais, né? A fome, o SUS, não sei o que lá, a saúde, para o que ele chama de superestruturas complexas, ou seja, a classe põe para si a questão do Estado. Este, Davizinho, é o patamar. Quando a classe põe para si a questão do Estado e, por via de consequência, sua tomada. Não vou conseguir chegar onde eu queria. Parece que ninguém dormiu até agora. Bom, estes movimentos coletivos das massas, tá?
O Marx diz uma coisa semelhante. Ele tem, na sua caminhada pela história, ele tem 3 momentos. Tá? Ele tem, primeiro momento, resistência da classe objetivamente. A classe amorfa, ela é inofensiva, ela está estruturada segundo as necessidades da produção, e vou lá. Né? No segundo momento, a classe assume um caráter de reação ao status quo, de caráter eminentemente econômico-corporativo. Então é quando começa a pautar nas discussões entre companheiros de trabalho as questões da desigualdade, da injustiça do seu ganho, do excesso de jornada de trabalho, a questão das condições de trabalho tenebrosas, da falta de segurança, da falta de previdência pública ou privada. Esse é o estágio econômico corporativo da luta da classe trabalhadora. Desgraçadamente, aqui no Brasil, desculpa de novo, nem aí nós chegamos como conjunto de subalternos. Tivemos episódios muito importantes, tivemos a emergência de sindicatos de excelente combatividade e independência, desde 89, mais ou menos, mas antes já tinha muita coisa. Sim, porque a ditadura destruiu isso tudo, na porrada. Então, este processo de reconstrução deu passos vigorosos e importantíssimos. Mas, pessoal, eu não sei o dado hoje. Há uns anos atrás tinha 20% dos trabalhadores brasileiros sindicalizados. Não sei como é que anda isso hoje. Baixou? Está baixando, sempre baixando. Então, está entendendo? E os sindicatos cada vez mais se transformando em gatos angorás, cuja única função é pular do colinho de um patrão para o colinho do outro patrão para ser devidamente acariciado. Então, nós não chegamos nem no estágio econômico corporativo. Tivemos coisas importantes, muito importantes. Eu sou um cara que tive o privilégio de assistir o primeiro vagido, o primeiro choro do aparecimento de um sindicato que tinha um apelido lá de associação de praças, então, sindicato! Independente de partidos, independente de Estado, independente de religião. Ele faz o quê para ser sindicato? Né? Só não pode, porque o regulamento militar, que parece que é do Império, né? Não permite, pelo menos a gente dizia isso na época, né? Eu estava lá na fundação. Bom, gente, o Brasil não chegou aí, compreende? Não chegou aí. E o terceiro, então, o primeiro movimento, a classe amorfa, né? O segundo, econômico corporativo. E o terceiro, o estágio essencialmente político. É quando temos o partido. E o partido organizando corações e mentes. Aí é porque a reforma cultural e moral que fala o Gramsci está em curso avançado. Tá certo? Eu tirei aqui para falar de americanismo, porque o Fordismo certamente é um texto que tu andaste cruzando, né? Mas eu vou pular, infelizmente, mas para dizer que ele estuda muito detidamente o processo americano, né? O processo de construção do capitalismo nos Estados Unidos. E ele não deixa de ficar muito admirado com aquilo.
e imagina aquilo como um projeto civilizatório. Claro que com sinal trocado. Porque ele vê aparecendo no americanismo uma nova moralidade operária, uma nova concepção de mundo, novos hábitos, a reconstrução do corpo fisicamente, para adaptá-lo aos novos métodos de produção. Gente, isso sim eu falaria até a meia-noite hoje. Então ele examina muito isso e coloca a direção de um projeto desse, de uma nação, regido por uma vontade coletiva nacional popular. Ali também, nos Estados Unidos, ocorre uma revolução com o Fordismo, o que ele chama de revolução passiva, porque é revolução sem a participação da classe subalterna. Mas o tempo está chegando e eu não esgotei nem o primeiro assunto ainda, as fases e tal. O Fordismo, ele mexe com tudo, ele mexe com a moralidade, ele mexe com a sexualidade dos operários e operárias. O Henry Ford, ele tinha comitês para examinar se o sujeito ia na zona, se bebia demais, se jogava carta, se ia à igreja todo domingo, como todo puritano tem que ir. Ele tinha esses comitês de puxa-saco justamente para isso. E outra coisa, essa coisa, o Gramsci chama de desvarios sexuais. O desvario sexual, ele é ruim para a moralidade, ele é ruim para... Sabe uma coisa que o Fordismo ama? Talvez lembre de uma figura contemporânea do Brasil, a família. O principal objetivo dele era manter a família. Tem isso falar algo semelhante? Não, né? Tá. Então, ele dizia que o Ford, né, ele entendia perfeitamente que um operário que se dedica uma noite inteira a desvarios sexuais, ele perde toda a sua energia psicofísica para render a produção que ele precisa. E é muito real. É muito real. Enfim, vou pular o americanismo. Gente, agora 10 minutinhos, vou extrapolar só um pouquinho, tá? Eu tenho 8, mas vou tentar... Vocês autorizam? Tá muito enfadonho não, né? Tá. Oi? Nem as crianças dormiram? Cadê o Heitor? Eu fiquei impressionado com o Heitor. Hein? Vamos lá, brincando. Fiquei impressionado, o cara tomou um chá de taquara. Gente, tempos de hoje. Não é original que eu vou dizer que nós vivemos tempos de horror. Não é original eu dizer que nós vivemos, isso talvez seja, num impasse da civilização. O impasse da civilização que ao mesmo tempo social, a fome campeia no mundo inteiro de forma crescente, enquanto a riqueza, vocês sabem. Nós vivemos num impasse ambiental tenebroso, muito embora há senhores aí dizendo que são construídos apenas na narrativa marxista, né? É apenas um fenômeno da narrativa. Olha, parece que a comunidade científica não concorda com isso. O negócio do aquecimento global e tal. Nós vemos ligado a isso, estruturalmente, um impasse energético. Tem um instituto inglês, nome não vou lembrar agora, que calcula as reservas de óleo conhecidas para 41 anos.
mantidas as condições atuais de consumo, ou seja, a África do Sul consumindo 0, pouco e os americanos consumindo 28% de todo o combustível fóssil produzido no mundo. Se amanhã, por um milagre de Deus que não existe, portanto não haverá, todos passassem a consumir no padrão americano, no American Way of Life, o petróleo duraria 11 meses. Então nós vemos esse triplo impasse, está muito difícil. Está muito difícil. E evidentemente que eu falaria bastante mais sobre isso, mas uma coisa que depois, se alguém quiser perguntar, a Claricinha está aqui, nós estamos lidando há muitos, quase 30 anos, com o impasse que é a produção de alimentos, por favor. Nós estamos consumindo lixo, ou veneno, ou uma combinação de ambos. Se rolar alguma curiosidade, eu gostaria, se der tempo, Claricinha está aí para me ajudar, a gente pode dar uns pitaquinhos aí sobre agroecologia. Atenção, na minha compreensão, Clarice, a agroecologia é componente de uma reforma intelectual e moral. Atenção. Gente, nós temos tarefas históricas as mais desafiadoras que algum tempo histórico já teve. Eu vou insistir nesta frase. Nós temos tarefas históricas desafiadoras como nenhum tempo histórico teve. A ordem burguesa ameaça destruir a vida no planeta tout court, como dizem os franceses. Mas, como diz o Sir John Maynard Keynes, sobre quem eu gostaria muito de apresentar para vocês, um lorde inglês que salvou o capitalismo nos anos 30, este senhor dizia, olha, deixa quieto isso. Sabe por quê? No longo prazo estaremos todos mortos. Que é a expressão mais bem acabada do cinismo da ordem burguesa. Isso é verdadeiro. Eu e qualquer um daqui, como uma pessoa singular, sim. Vocês percebem que tem um conteúdo filosófico abjeto aí? Enfim. Gente, a pauta da humanidade hoje, ela tem um elemento. Ela tem um elemento. Consumir. Consumir. Então, mas consumir mercadoria, com todo aquele conteúdo marxiano que a mercadoria tem. Então, a ordem burguesa, na sua genialidade, inventou um negócio muito legal, muito funcional para ela e muito perverso para a natureza e para a sociedade, que se chama fetiche da mercadoria. O que é o fetiche? O fetiche, em linguagem muito rápida, a maioria de vocês obviamente sabe, é o seguinte: as pessoas estão comprando e pagando, primeiro por um símbolo em primeira instância, e em segundo por uma utilidade. E não conta nem um pouco qual é a combinação no preço daquela mercadoria que cada componente entra. O símbolo ou a utilidade. Porque o consumo se presta para muitas coisas, mas sobretudo para debelar uma sensação coletiva
essa estatística não existe, mas de uma parcela gigante de pessoas, que é uma profunda frustração. De não estar na festinha. A festinha acaba em poucos. Ela fica nas franjas, ela fica nas beiradas, ela fica com o próprio Thomas Malthus dizia, olha, é assim mesmo. A mesa é pequena e não cabem todos, e os que não cabem vão ter que se contentar com como é o cisco da mesa, os farelos. Portanto, um programa de redução, e aí toda aquela decorrência do pensamento do Malthus, né? Então, o ato de consumir, ele virou um antídoto contra a angústia e contra a enorme frustração. Gente, vocês se dão conta que tem gente matando por um par de tênis ou um celular? Porque é essencial para a ordem burguesa ter a seguinte narrativa. Isto aqui que nós estamos exibindo, seja um tênis, seja um celular, seja um automóvel, seja o que seja, está plenamente acessível a todos. Mentira! Não está. Mas é necessário, é fundamental alimentar esta fantasia. E aí as pessoas estão profundamente angustiadas e saem para as estratégias individuais de combate à frustração. Uma delas é virar um compulsório, um comprador compulsivo. Já falei aqui, a outra delas é achar que a festinha não pode acabar nunca mais e ir para as drogas. A outra é virar um cínico. A outra é ir para uma igreja evangélica. Mas é preciso, mesmo as classes mais subalternizadas, terem a sensação de que tem algum acesso, de que tem. Tanto é que os grandes monopólios, eles toleram tranquilamente um gigante submercado de produção de quinquilharias. Vejam o que é uma loja, não sei se ainda existe, aquelas coisas de R$1,99. Aquilo é um horror ambiental. Quem fez aquilo ali, concebeu aquilo ali, devia ser preso. Comer pão e água o resto da vida. Aquilo é um horror, porque trata-se de cacos inúteis, mas dão uma sensação anestética. A mercadoria é um narcótico. Tá certo? Vamos fazer uma survey, como dizem os americanos, no Morro do Horácio, entre as pessoas não imbecilizadas, né, pelo pastor e tal, né? Pedi para ela dar uma nota de 1 a 10, o que ela acha de ir com um celular novo ao shopping center, comprar e pagar pelo melhor sanduíche do McDonald's. Qual o valor que ela dá a isso de 0 a 10? Posso dizer um palavrãozinho aqui? Uma merda de sanduíche que eu nunca comi, mas já me disseram que é horroroso, hein? Não é? Tá certo? Bom, então nós temos um horror material, que é esse, né? Não haverá empregos para todos, não haverá ocupação na ordem burguesa para todos. Esqueçam, existe uma narrativa mentirosa, empulhadora de empreendedorismo.
Nós não podemos todos virar fritadores de coxinha de galinha ou cortarmos os cabelos mutuamente uns dos outros. Não existe isso. Esses pequenos empreendedores, alguns deles, parece que é 10% depois que sobrevive o segundo ano, esses caras, eles estão predestinados a ganhar algum dinheiro durante algum tempo e basta. É mentira que todos podemos ser empreendedores. A única indústria de empreendedorismo que eu vejo que funciona bem é aquela indústria que produz placas de empresas empreendedoras novas que vão quebrar. O cartório que registra. Cartório que registra, entendeu? Tá certo, pessoal? Então, além desse horror material que nós vivemos, né, que ele é subjetivo, tem outras questões de natureza simbólica que estão oprimindo a condição humana. Gente, quando eu digo que a condição humana, em maiores ou menores graus, está acontecendo no mundo todo. Eu sou um cara que pela universidade tive o privilégio de fazer pós-doc na Europa, e eu estive lá em vários países. Claro que a velha, civilizada e aristocrática Europa, ela torce o nariz para essa forma de vida dos americanos, que é típico dos americanos, né? Mas também, percebe? O Japão é um horror isso, horror com a diferença, eles são ricos. Mas não existe povo mais predador de petróleo que o japonês, não existe, é um horror aquilo. Então, pessoal, e por fim, e com isso encerro, e agora é puramente meu, sob inteira minha responsabilidade, tá certo? E portanto pode haver aí sim excessos. Eu acho que nós estamos vivendo um processo de imbecilização, promovido por duas coisas: as igrejas e as redes sociais. Davizinho, a nossa principal arma na luta socialista nesse momento não é um fuzil. A nossa principal e única arma eficaz nesse momento se chama a palavra. E aí tem que dar o lado para a psicanálise, gente. É a palavra, não tem jeito. E as pessoas estão indisponíveis para a palavra. Todos aqui, sem nenhuma exceção, participaram de um processo, pelo menos os que estão no Brasil, penso que todos, participaram de um processo eleitoral recente, em que desesperados viram gente inteligente votar nesse imbecil, nessa pessoa tosca, nefasta, atrasada intelectualmente, estúpida, não consegue falar português, medíocre. Todos nós tivemos embates para conversar com gente que votou nesse cara. Muitos deles dramaticamente familiares. Tristemente familiares, gente que a gente reputava com um razoável grau de lucidez, de discernimento. A minha mãe estava aí esse fim de semana e ela tem um balanço muito amado. Nós somos nove irmãos, né? Cara, Foi contar voto de onde? Não, nós somos até majoritários, deu 6-13, entendeu? Mas não é essa a questão. Tá 6-13 na família. Mas não é essa a questão. A questão é que, porra, sabe, agora tem negócio de fim de ano, eu tô saindo do assunto. Não sei o que eu vou fazer essa merda, entendeu? Tá certo, gente? Então, a palavra é o nosso grande aliado. Então,
Esse processo de imbecilização promovido pelas redes sociais e pelas igrejas, gente, as pessoas estão pensando como repolhos. Talvez os repolhos pensem um pouco mais, reflitam um pouco mais, pelo menos a sua sobrevivência biológica. Por um conjunto de razões aqui que a psicanálise vem e ajuda muito, e eu embora seja um curioso e leia pouco, mas, sobretudo, é uma das formas, especialmente essas redes sociais, do sujeito fugir de um grande problema que existe hoje no processo da civilização, que se chama solidão. Gente, desde o Platão, identificou, não, o ser humano é um animal gregário. Gregário. E as pessoas estão profundamente solitárias. E essas redes sociais dão uma sensação narcótica, mais uma vez, de pertencimento a laços sociais, de construção de laços sociais, de pertencimento a grupos sociais. O que não é verdade. Laço social não é isso. Laço social não é isso. O que ocorre, e não tenho tempo de aqui falar, na subjetividade da classe trabalhadora é um negócio tenebroso. Seu projeto é ser burguês. Tenebroso. Não falei da mídia e tal. E não falei do Bolsonaro. Que bom, né? Gosta aí. Só para dizer, e com isso vou encerrando, queridos companheirinhos e companheirinhas, que o papel desse senhor aí é botar mais uma escora no edifício em ruínas. E o mais dramático é isso, viu? Tem um edifício aí em ruínas chamado Ordem Burguesa. Está em ruínas o negócio, tio. Em 2008 quase veio tudo abaixo. Quase veio tudo abaixo em 2008. Sabe o que salvou esse edifício em ruínas? Um acordo de países da OCDE que juntou em uma semana 7,1 trilhão de dólares para botar nos bancos. Sabe quem diz isso? A revista Times. Não é boletim sindical que está dizendo isso. Então, esse edifício em ruínas, esse senhor aí, esse senhor Bolsonaro, estou sendo grosseiro, né? Esse senhor Bolsonaro, ele tem uma tarefa muito importante, que é colocar lá algumas escoras no edifício. Colocar umas escoras. E, sobretudo, uma escola fundamental, que é mudar o padrão de acumulação da ordem burguesa. Aí, mas se ele vai mudar é bom, né? Não. Ele vai mudar o mesmo. Não tem nada de novo. É mudar o padrão de acumulação no sentido da sua radicalização. Obrigado.